good. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. O Brasil acaba de entrar em um dos momentos mais turbulentos de sua história recente. A condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal não apenas gerou choque dentro do país, mas também atravessou fronteiras e despertou reações fortes no cenário internacional. Entre elas, uma em especial chamou a atenção, a de Donald Trump, que não hesitou em classificar a decisão como uma verdadeira caça às bruxas. Para ele, o ex-presidente brasileiro está sendo alvo de uma perseguição política, semelhante àquela que o próprio Trump afirma sofrer nos Estados Unidos. E é justamente nesse ponto que a situação deixa de ser apenas um processo judicial interno. Ela passa a se transformar em um problema diplomático de enormes proporções, capaz de colocar em xeque a relação entre Brasília e Washington. Enquanto parte do Supremo Tribunal Federal via provas de que Bolsonaro teria conspirado para tentar um golpe, o ministro Luiz Fux fez questão de registrar um voto contrário. Ele apontou falhas graves no processo. Segundo o ministro, não existem evidências concretas de que Bolsonaro tenha articulado pessoalmente uma tentativa real de derrubar a democracia brasileira. Essa divergência dentro da própria Corte Suprema abre espaço para questionamentos, debates e desconfianças. Se nem todos os ministros chegaram à mesma conclusão, até que ponto essa condenação representa justiça? Ou será apenas um movimento político que pode ter consequências devastadoras para o país? É exatamente nessa brecha que Donald Trump encontrou espaço para agir. Ele já deixou claro que não pretende ficar calado. Usará todos os meios políticos, econômicos e até diplomáticos para pressionar o Brasil. Tarifas comerciais, sanções contra autoridades e discursos inflamados já começaram a moldar esse embate que promete se intensificar. Mas a pergunta que fica é inevitável. Se Trump já mostrou os dentes, o que ele realmente pretende fazer com o Brasil agora? Para te responder isso, primeiro precisamos entender como foi o julgamento de Bolsonaro e por que ele se transformou no estopim de uma crise que ultrapassou as fronteiras do país. O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal não foi apenas mais um episódio da rotina política brasileira. Ele se transformou em um espetáculo que dividiu opiniões, polarizou a sociedade e trouxe à tona uma série de dúvidas sobre o funcionamento da própria justiça. Ao final, a pena imposta foi dura: 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Além disso, uma multa milionária calculada em 124 dias multa, cada um no valor de 2 salários mínimos. Para muitos, a decisão foi um marco histórico. A primeira vez em que um ex-presidente brasileiro é condenado por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Mas para outros, especialmente aqueles que enxergam o processo como uma arma política, o julgamento se tornou a prova de que a democracia está sendo manipulada nos bastidores. E é justamente essa ambiguidade que faz desse caso algo tão explosivo. O ex-presidente foi acusado de 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e deterioração de patrimônio tombado. A lista impressiona e pinta Bolsonaro como o cérebro de um plano orquestrado para derrubar a democracia. Mas foi aqui que surgiu a primeira grande fissura. O ministro Luiz Fux, em um voto longo e detalhado, absolveu Bolsonaro de todas as acusações. Para ele, não havia provas concretas de que o ex-presidente tivesse atuado diretamente para organizar ou executar um golpe. Mais do que isso, afirmou que houve falhas graves no processo, como cerceamento de defesa e ausência de evidências que sustentassem a narrativa de um plano golpista, articulado de forma pessoal. Essa posição distoante não apenas dividiu o plenário, mas também ofereceu munição política para todos aqueles que veem a condenação como uma decisão mais simbólica do que jurídica. O contraste entre a pena histórica e o voto de absolvição abriu caminho para uma batalha de narrativas. De um lado, setores do judiciário e da mídia argumentam que a condenação é necessária para proteger o Estado Democrático de Direito. Um recado de que líderes populistas não podem voltar a ameaçar as instituições. Do outro, aliados e simpatizantes de Bolsonaro apontam que ele está sendo usado como bode expiatório. Um exemplo construído para intimidar adversários políticos. Essa divergência não se limitou ao Brasil. Rapidamente atravessou fronteiras e chegou até aos ouvidos de Donald Trump, que viu no caso brasileiro um reflexo direto de sua própria trajetória nos Estados Unidos. Para Trump, o julgamento não é sobre justiça, mas sobre política. Bolsonaro, em sua visão, está sendo perseguido exatamente como ele alega ser vítima em solo americano. E é justamente essa leitura internacional que transforma o julgamento em algo muito maior.
A condenação de Bolsonaro deixou de ser apenas um caso brasileiro. Ela se tornou um ponto de tensão diplomática, com impacto econômico e geopolítico. Porque se de um lado o Supremo Tribunal Federal quis dar um recado firme ao país, do outro, Donald Trump já deixou claro que usará essa decisão como combustível para sua ofensiva contra o Brasil. As primeiras provas disso já estão em andamento. Sanções, tarifas e pressões que começam a pesar diretamente no bolso dos brasileiros. Mas afinal, o que Trump já fez até agora e até onde ele está disposto a ir? A reação de Donald Trump à condenação de Jair Bolsonaro não se limitou a declarações inflamadas ou publicações em redes sociais. Ele partiu para a prática, utilizando um arsenal que domina como poucos, a pressão econômica. O primeiro golpe foi certeiro. De forma repentina, o governo americano anunciou tarifas de até 50% sobre diversos produtos brasileiros. Os setores mais atingidos foram o agronegócio, o aço e o alumínio. Para um país que tem nos Estados Unidos um de seus principais parceiros comerciais, a medida soou como um terremoto silencioso. Não foi apenas um gesto diplomático. Foi um recado direto de que o preço da condenação de Bolsonaro seria pago, em grande parte, pela economia brasileira. Trump sabia exatamente onde atingir para que o impacto fosse imediato e doloroso. Mas não parou por aí. A ofensiva incluiu sanções pessoais contra autoridades brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes, principal figura à frente das investigações e julgamentos, entrou na lista de restrições. Isso significa, na prática, bloqueio de bens em solo americano, proibição de entrada nos Estados Unidos e monitoramento de transações financeiras. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares próximos também foram afetados por medidas semelhantes, que vão desde a revogação de vistos até a inclusão em listas internacionais de observação. O recado é claro. Quem, na visão de Trump, persegue Bolsonaro, será isolado e tratado como inimigo direto. As consequências já começaram a aparecer. Exportadores brasileiros relatam dificuldades em fechar contratos. Investidores estrangeiros se mostram cautelosos. A imagem internacional do Brasil, já desgastada por crises internas, passa a ser associada a um país sob pressão e em rota de colisão com a maior potência econômica do mundo. Em seus discursos, Trump tem reforçado a ideia de que o Brasil se tornou um exemplo do que ele chama de tirania judicial. Ele coloca Bolsonaro como vítima e símbolo global da luta contra sistemas que, segundo ele, manipulam a democracia para eliminar adversários políticos. Esse discurso não é apenas retórico. Ele serve de combustível para sua base eleitoral e para justificar cada movimento de endurecimento contra o Brasil. O impacto, portanto, não é apenas econômico, mas também simbólico. O Brasil, que sempre buscou manter uma posição de equilíbrio nas relações internacionais, agora se vê colocado contra a parede. Precisa lidar com a fúria de um Trump disposto a usar todos os meios à sua disposição. Enquanto parte da população enxerga nas sanções um ataque injusto, outra parte teme que esse seja apenas o começo de uma escalada ainda maior. Porque se Trump já mostrou que não hesita em punir o Brasil, a grande questão é: o que ainda pode estar por vir? Quais armas restam em suas mãos? E até onde ele está disposto a ir para transformar o caso Bolsonaro em um palco de guerra política e diplomática? Se as sanções e tarifas já representam um duro golpe contra o Brasil, o que vem pela frente pode ser ainda mais grave. Donald Trump deixou claro que enxerga a condenação de Jair Bolsonaro como uma oportunidade dupla: reforçar sua narrativa de vítima política nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, pressionar o Brasil a recuar em decisões que ele considera inaceitáveis. A grande pergunta é: quais serão os próximos passos? E a resposta pode colocar o Brasil em um dos cenários mais tensos de sua história diplomática. Um dos caminhos mais prováveis é o aprofundamento das sanções econômicas. Até agora, elas se concentraram em produtos estratégicos e em punições direcionadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas Trump pode ampliar esse cerco, atingindo setores como a tecnologia, a indústria farmacêutica e até restringindo financiamentos de organismos internacionais em projetos ligados ao Brasil. Isso significaria não apenas um impacto direto nas exportações, mas também uma barreira para investimentos futuros, tornando o país cada vez mais isolado do cenário econômico global. Outro movimento que não pode ser descartado é a internacionalização do caso Bolsonaro. Trump já insinuou que poderá levar a discussão para organismos de direitos humanos, denunciando o que ele chama de abuso judicial. Com isso, busca transformar Bolsonaro em símbolo mundial de resistência contra o chamado lawfare, termo usado para descrever o uso da justiça como arma política.
Essa narrativa pode ganhar força em países que também enfrentam tensões institucionais, criando um bloco informal de apoio que pressiona o Brasil não apenas a partir dos Estados Unidos, mas de várias frentes internacionais. Além disso, Trump pode recorrer ao isolamento diplomático. A relação entre os dois países sempre foi marcada por altos e baixos, mas nunca esteve tão próxima de uma ruptura. Ao restringir cooperação em segurança, inteligência e comércio, Trump pode empurrar o Brasil para um cenário de vulnerabilidade. Isso teria efeito imediato: menos acesso à tecnologia militar, menos acordos estratégicos e, principalmente, menos influência em fóruns internacionais. Mas talvez o fator mais perigoso seja o uso político interno. Trump é especialista em transformar crises internacionais em combustível eleitoral. Ele pode usar o caso brasileiro como exemplo de que governos conservadores são perseguidos por elites judiciais e midiáticas. Essa retórica, além de fortalecer sua base nos Estados Unidos, serve para justificar cada passo da escalada contra o Brasil. Para ele, não se trata apenas de defender Bolsonaro, mas de defender um projeto global que une líderes que compartilham da mesma visão. No fim das contas, o futuro aponta para um cenário imprevisível. De um lado, um Brasil tentando equilibrar sua soberania diante da pressão externa. Do outro, um Trump disposto a transformar essa disputa em palco de guerra política e econômica. E a pergunta que fica, que deve ecoar na mente de todo brasileiro, é: até onde essa ofensiva pode chegar? Será que o Brasil está preparado para enfrentar as consequências de uma batalha que pode redefinir seu lugar no mundo? Escreva a sua opinião nos comentários. Eu quero ler. E se você quer saber como Donald Trump pretende capturar Nicolás Maduro, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Eu te vejo lá.